É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Bom dia, amados irmãos e amigos da IBRBV. Queremos saudá-los nesta manhã, hoje, domingo, 17 de maio de 2020. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 Timóteo, capítulo 6. A primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, e vamos ler os versos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Timóteo 6, verso 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. O apóstolo Paulo chama a atenção de Timóteo dizendo: foge destas coisas. Que coisas que Paulo manda Timóteo fugir e nós também hoje? Se você voltar um pouco, no versículo 3 até o versículo 10, o apóstolo Paulo está falando sobre falsos mestres que estavam trazendo doutrinas falsas às igrejas. E Paulo disse: olha, te afasta dessas pessoas, te afasta, porque esses homens estão trazendo divisões nas igrejas. Ele também fala da avareza, do amor ao dinheiro.
Não devemos estar procurando isso, irmãos. A Bíblia diz: não acumuleis tesouros na terra. Devemos acumular tesouros no céu. E ele diz: foge disso. Segue, aí ele vem trazendo as coisas boas para nós. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Isso que deve fazer parte da nossa vida a cada dia. No versículo 12 ele diz: combate, seja firme, o bom combate da fé. Ele diz: toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Devemos estar comprometidos com o Senhor. Devemos estar comprometidos com as coisas do céu, com as coisas de Deus. Esse deve ser o nosso propósito a cada dia. Qualquer coisa que tire a nossa atenção do Senhor, que tire a nossa atenção das coisas de Deus, devemos abolir isso, irmãos. Devemos crer no Senhor, devemos obedecer a sua palavra de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, toda a força, fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa. Permanecer firme com Cristo. Ao ler esse texto, durante essa semana, me lembrou muito a irmã Lídia, uma pessoa que combateu o bom combate da fé. Firme na sua vida, firme nos seus propósitos, firme na sua honestidade. Muitas vezes dura, sim, mas como foi dito no seu velório, sempre buscando o bem das pessoas, sempre trazendo algo novo, uma mulher de oração, uma mulher de fé, de amor, de constância, de mansidão, de justiça, de piedade. Como esse texto me fez lembrá-la. Nossos sentimentos realmente vão ficar marcados com a vida dela. Que a cada dia ela seja um espelho, porque ela imitou a Cristo, ela buscou imitar a Cristo. Que possamos realmente tê-la como um exemplo constante em nossas vidas, imitando a Cristo, olhando o que a irmã Lídia deixou para nós. Que neste domingo, realmente Deus possa abençoar a tua vida, que a palavra do Senhor hoje encontre lugar no teu coração, te dê um novo ânimo para viver a vida com o Senhor. Vamos orar. Graças te damos por esta palavra tão verdadeira, Senhor, que o Senhor nos deu nesta manhã. Ajuda-nos a fugir daquilo que não te agrada, ajuda-nos a viver estas verdades, a fé, a piedade, a mansidão, a bondade, o amor. Ajuda-nos a viver isso a cada dia, Senhor. Ajuda-nos a fugir daquilo que não te agrada. Ajuda-nos a vivermos realmente crendo no Senhor, fazendo a tua vontade, buscando as coisas do Senhor para nós. Que nesta manhã a tua palavra encontre lugar no coração de cada um dos teus filhos, que sejamos edificados pelo poder da tua palavra. Isso venha trazer alento, trazer paz, conforto ao nosso coração e possamos viver as tuas verdades a cada dia, Senhor. Abençoa-nos nesta manhã, é o que nós agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Como os irmãos estão já acostumando, todas as manhãs, nos domingos pelas manhãs, nós estamos trazendo um pastor do nosso movimento Batista Regular para trazer uma palavra à igreja. E hoje nós convidamos o pastor Antônio da Rocha, ele vai estar conosco nesta manhã, trazendo a palavra do Senhor. Então, vamos seguir o nosso culto, vamos louvar ao Senhor, que Deus o abençoe. Hino número 108 do cantor cristão, Chamada Final. Chamada, todos
Bom dia, igreja! Vamos agradecer a Deus pela vida dos irmãos que comemoraram o aniversário essa semana. Pela Altamira Conceição da Silva e Silva, Nair Gomes Marcelino, Gisele Silva Aquati, Josemária Silva de Souza, Tereza Edila Távora de Aguiar e Andrius Macedo do Nascimento. E também por todos os irmãos que comemoraram o aniversário essa semana e não estão nessa lista, e todos os casais que comemoraram o aniversário de casamento. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Felicidades, felicidades, felicidades em Jesus. Que o nosso Pai te abençoe com alegria, paz e luz. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada, Pai, porque as Tuas misericórdias se renovaram esta manhã. Te agradecemos, Deus, em especial, pela vida destes irmãos que celebraram mais um ano na Tua presença. Muito obrigada, Senhor, pela Tua proteção, pela Tua graça e pela Tua misericórdia sobre a vida deles. Muito obrigada, Senhor, porque nós temos como celebrar este momento e agradecer a Ti, unidos pelo Teu sangue como igreja, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós até aqui neste culto. Abençoa, Pai, o resto desse culto, que a Tua palavra continue a falar aos nossos corações. Cuida da vida destes irmãos, Pai, que eles tenham certeza da Tua mão poderosa e soberana sobre a vida deles. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, meus irmãos. Eu sou o pastor Antônio da Rocha, sou pastor da Igreja Batista Regular Nova Jerusalém. Igreja essa fundada pela Igreja Central no ano de 1986. Então, para mim, um privilégio estar aqui com os irmãos e poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês. O texto que nós iremos nessa manhã estudar se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Sem dúvida alguma, é um texto muito conhecido da palavra de Deus e quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, ou reunirem-se aí, chamar os familiares para nesse tempo, estudarmos, nos debruçarmos na palavra de Deus. 1 Pedro 4, 12, vamos ler até o versículo 15, que diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra lida. Obrigado, ó Deus, pelo Teu povo que o Senhor tem sustentado aqui. Peço ao Senhor, Deus, que aplique essa palavra, essa porção em cada coração. Em nome de Cristo, nosso Salvador, é que oramos. Amém, Senhor. Os benefícios da provação, ou os benefícios do sofrimento. Parece até uma incoerência com aquilo que deseja o nosso coração. Sem dúvida alguma, se perguntássemos a qualquer um, ou se eu perguntasse a você, você gostaria de sofrer, de passar por algum tipo de sofrimento? Se eu dissesse para você, você poderia marcar dia e hora, por exemplo, você não quer sofrer agora, mas que tal daqui a uma semana, daqui a um mês, talvez você dissesse, olha, eu não quero sofrer em tempo algum, em momento algum.
realmente não desejamos isso. Realmente nós fugimos o máximo possível disso. E a ideia de não sofrer tem dado muito combustível a aproveitadores do Evangelho, aproveitadores de pessoas sinceras, da boa fé de muitos, com a ideia de pare de sofrer. Mas a Bíblia ela ensina que, além do sofrimento ser algo inevitável, ser algo que teremos que passar em um momento ou outro, o sofrimento ele traz algum benefício, ele promove algum benefício. Nesse texto que lemos, nós podemos ver, nessa porção, nós podemos ver pelo menos 3 benefícios do sofrimento, da fé. Eu tenho certeza que todos, em alguma escala, em algum grau, estão sofrendo ou sofrimentos comuns ou sofrimentos específicos. Eu soube que uma irmã muito amada da igreja, né, partiu recentemente. Claro que isso traz dor. Muitos dos irmãos estão sendo, ou os irmãos estão sendo ainda consolados diante dessa perda, que só agravou o problema da pandemia, que já tem causado medo e sofrimento também a muitas famílias que têm perdido entes queridos ou têm entes queridos enfermos, doentes, ou estão preocupados em ser infectados. Então, o sofrimento que é comum a todos, e alguns estão sofrendo pontualmente, especificamente com enfermidades, com problemas econômicos e problemas familiares, mas espero que esse texto de alguma forma traga algum conforto, ânimo, alento à sua vida. O primeiro benefício que eu quero destacar em relação à provação ou proveniente da provação, que a provação ela fortalece a nossa fé. Esse é o primeiro benefício. Então, as provações, elas fortalecem a nossa fé. O versículo 12 diz o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Observe que o apóstolo Pedro, ele nos instrui a não ficarmos surpreendidos. A palavra não estranheis tem essa ideia. Olha, não fiquem espantados, surpreendidos, como se nós crentes, ou como você sendo crente em Cristo Jesus, não fosse passar por adversidade. Como se criasse uma ideia de que, bom, agora eu sou de Cristo, então acabaram os seus problemas. Não é dessa forma. A Bíblia, ela não ensina assim. Em Atos capítulo 14, versículo 22, há um texto que demonstra que desde o início, do início da igreja, os apóstolos sempre tiveram a preocupação de preparar os crentes em relação a essa realidade. Atos 14, 22 diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Observe bem. Não estranheis, não fiquem surpreendidos. Não fiquem surpreendidos, é exatamente isso. Ele diz que a aprovação é como fogo ardente. É uma forma que o apóstolo usa para se referir a todas as provações ou tribulações e dificuldades que o crente enfrenta na vida. É como um fogo ardente. A palavra ela era frequentemente usada e empregada para se referir ao fogo usado para purificar ou refinar metal. Aqui, a expressão é empregada para descrever todas as hostilidades que os crentes enfrentam por causa do Evangelho de Cristo, ou por permanecerem firmes como crentes em Cristo Jesus. Então, observe bem, se para o mundo o sofrimento, ele destrói o sofrimento porque as pessoas não têm esperança, para o crente,
ela refina, ela apura a fé, ela renova, faz com que a fé cresça. O apóstolo Pedro, ele já havia dito isso no capítulo 1. Se a gente observar no capítulo 1 de 1 Pedro, então me acompanhe nessa leitura. 1 Pedro capítulo 1, versículos 8, versículo 7, a partir do versículo 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, não estranheis. Nós devemos observar que essas adversidades, elas não têm com o intuito de tornar a vida do crente difícil, pelo contrário, de tornar o crente apto, capaz de permanecer firme, de suportar as adversidades, sem fraquejar na fé, desfalecer na fé. O Senhor Jesus, ele explica que aqueles que se desviam quando chegam as provações são aqueles que têm uma fé apenas superficial. Falando sobre a semente que caiu sobre as pedras na parábola do semeador, ele diz: a que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, e a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Porém, Tiago nos revela que ao passarmos e vencermos as provações, adquirimos perseverança à nossa fé. Tiago capítulo 1, versículo 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. As provações, portanto, vencidas, elas confirmam e fortalecem a nossa fé, produzindo em nós perseverança. Então, a provação, ela tem esse benefício. Ela nos ajuda a crescer. É dessa forma que Deus usa as provações para um benefício, para nos beneficiar, produzir em nós crescimento. Em segundo lugar, as provações nos identificam com Cristo. O versículo 13 diz: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo. Então, essa parte do versículo 13 diz que nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. A palavra usada aqui pelo apóstolo Pedro como coparticipante é a palavra koinonia. É a mesma palavra utilizada pelo apóstolo Paulo em Filipenses 3, 10 e 11, que diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então, o sofrimento, a provação, se sofremos como crentes em Cristo Jesus, isso traz como benefício a identificação com Cristo. Então, Cristo sofreu, nós sofremos também. O Senhor Jesus Cristo, falando aos seus discípulos, com o fim de confortá-los, de animá-los e até de prepará-los, ele disse: olha, não é o servo maior do que o Senhor. Então, falando de perseguições, no contexto de perseguição, se perseguiram a mim, perseguirão também a vós outros. Então, o sofrimento nos identifica de Cristo. Somos verdadeiramente servos do Senhor. O Senhor usa a provação para fortalecer a nossa fé e também usa a provação para mostrar a nossa identidade. Nós nos identificamos com Ele. Isso é claro que é algo positivo para nós, que nos anima. Também, as provações, elas comunicam bênçãos espirituais na vida do crente. Então, você pode perceber
que, diferente do que acontece com quem não tem Cristo, não é um crente em Cristo Jesus, para o crente, a provação que vivenciamos nesse momento, por exemplo, ela tem aspectos positivos. Isso de fato me traz alegria. Além de fortalecer nossa fé, produzir em nosso crescimento, de demonstrar que estamos alinhados com Cristo, também elas comunicam bênçãos espirituais. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Olha só, comunicam bênçãos espirituais, bem-aventurados. Então, se são injuriados, porque o tipo de provação que eles estavam passando é de perseguição. O tipo de provação que vivenciamos hoje é diferente. Não somos perseguidos, pelo menos no nosso país, né? Não estamos sendo perseguidos como eles no passado, mas também passamos por provações. Cada um de nós, às vezes específicas, às vezes comuns a todos. Mas se fazemos isso, se somos injuriados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois. O apóstolo Pedro certamente ele lembrou ao escrever isso aos seus ouvintes, às suas ovelhas, ele lembrou das palavras do próprio Senhor em Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Uma outra bênção espiritual que nos é comunicado no momento da provação é exatamente no versículo 14, está descrito no versículo 14, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então vejam bem, sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Nesse texto, nós observamos aqui uma ação do Espírito Santo, ou seja, ao mesmo tempo que passamos, que a nossa alma sofre, ou que sofremos de modo geral, corpo, alma e espírito, mas o Espírito Santo atua, aquietando, acalentando o nosso coração. É exatamente isso que o apóstolo Pedro ensina, quando ele diz aqui, deixa eu só voltar aqui para o texto, pronto, quando ele diz assim, bem-aventurados sois, né, no versículo 14, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, o Espírito Santo, o Consolador, acalenta, aquieta nosso coração, fortalece a nossa alma. Esse é o benefício, ou seja, não estamos só nas tribulações. É Ele que, diante das tribulações, nos ajuda a passar de uma forma que glorifique a Deus. Em Mateus capítulo 10, versículo 17 a 20, eu quero ler esse texto. Mateus 10, versículo 17 a 20. Diz assim: E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haver de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haver de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. No momento de aperto, o Espírito Santo atua, nos ajuda a falar. Olha só que coisa interessante. Esse aqui é uma promessa que o Senhor fez aos discípulos, e isso aconteceu. Você deve lembrar que quando Pedro foi preso, e ele falando lá ao Sinédrio, as pessoas ficaram lá boquiabertas.
porque sabiam que Pedro era alguém que não tinha passado por um curso teológico, por exemplo, não tinha se formado numa escola rabínica. E de onde vem toda essa sabedoria? O Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que encheu Estevão e fez com que Estevão calasse seus opositores. E é o mesmo Espírito Santo que nos faz orar, porque a Bíblia diz que às vezes nós nem oramos como convém, mas o Espírito Santo, os gemidos inexprimíveis, né? Ele intercede por nós, o Espírito Santo, no momento de dor, quando gememos, sofremos, ele nos ajuda a fazer o que é certo e nos ajuda também nos mantendo fora de encrenca, porque é o que o texto diz aqui no versículo 15: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. O texto diz que ele fala de dois tipos aqui de sofrimento. Pense bem, você sofre como cristão ou você sofre por uma provação que vem, no qual você é passivo, você não foi atrás, ou sofre indo buscar problema. É exatamente isso. Nós não devemos ir atrás de problemas, eles já virão até nós. Não devemos buscar os problemas. Então o Espírito Santo ele vai atuar quando você sofre pelo motivo certo, pela causa certa. Mas se você sofre pelo motivo errado, pela causa errada, então você será, esse sofrimento ainda será mais intensificado, porque Deus tratará você, porque desonrou o nome dele, com certeza. E é isso que o texto vai dizer, prosseguindo, quando ele fala: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Estamos aqui para glorificar a Deus, essa é a razão pela qual fomos criados, adorá-lo, glorificá-lo, esse é o nosso papel. Isso significa ser crente, é um adorador, é aquele que glorifica a Deus, mesmo no meio de intenso sofrimento. No meio de um intenso sofrimento, o crente cresce, o crente se identifica com Cristo e o crente recebe benefícios espirituais. Que Deus lhes abençoe. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso com os teus servos. Peço ao Senhor que os abençoe cada dia, concedendo-os crescimento espiritual, fortalecendo-os nas lutas e dando-lhes vitórias, mantendo-os firmes na fé, Senhor. Obrigado por partilhar nessa manhã com os teus servos esse tempo tão precioso. Em nome de Cristo, nosso Salvador, é que oramos. Amém, Senhor. Hino